Prezadíssimas senhoras, senhores, queridos irmãos, jovens, a nossa saudação fraternal, agradecendo de coração a presença de todos vocês, as caravanas que vieram de outras cidades, para mais uma vez assistir a presença e a palestra de Divaldo Pereira Franco. A nossa missão junto a Divaldo tem sido um apoio não só de logística, mas também a assessoria na sua obra, no departamento do livro, na editora Leal, que naturalmente tem sido a produtora das obras produzidas pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que já está alcançando a casa de 250 títulos, inclusive as obras que tratam a respeito da sua biografia, da obra que ele vem realizando há 66 anos ininterruptos no Brasil e em todos os continentes da Terra. Nós sempre temos apresentado muitos números que possam avaliar a extensão do trabalho e também do acolhimento, da aceitação no meio espírita e fora do meio espírita deste orador, médium, educador, que plantou uma obra social gigantesca na cidade do Salvador, onde reside. Embora tenha nascido na cidade de Feira de Santana, durante 35 anos, Divaldo exerceu a sua função profissional como funcionário do IPASE e se aposentou em 1980, mas dedicando diuturnamente seu tempo à tarefa espírita, tendo fundado o Centro Espírita Caminho da Redenção, na cidade do Salvador, e 5 anos depois, a grande obra social modelar, a Mansão do Caminho, que acolhe crianças a partir de 3 meses, num total de mais de 3.000. Além disso, atende a população, chegando mesmo a um número expressivo de 5.000 pessoas diariamente, recebendo recursos através dos mais variados departamentos. Portanto, é uma obra socioeducativa, como determina a nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. E é necessário esse trabalho, que é um verdadeiro cartão de visita do movimento espírita, da doutrina espírita. E viajando pelo mundo, Divaldo naturalmente conquistou muitos amigos, teve oportunidade de fundar muitas casas espíritas, núcleos espíritas, notadamente no exterior, onde ele vai mais de uma vez por ano na Europa, várias vezes pela América do Sul, América do Norte, de tal forma que nós podemos avaliar o esforço, a dedicação dessa criatura. O ano passado ele viajou 264 dias para divulgar a doutrina espírita. Então nós estamos aqui falando de um grande educador, de um médium, de um trabalhador, mas sobretudo de um irmão que tem conquistado os nossos corações, que tem encaminhado muita gente para a doutrina espírita, tem sido, por assim dizer, uma bandeira que representa o movimento espírita com grande dignidade. Nosso Divaldo Pereira Franco, que agora vai nos dirigir a sua palavra. No final nós falaremos dos livros que nós estamos lançando aqui na cidade de Anápolis, as obras psicografadas por Divaldo.
Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Tratava-se de uma personalidade estranha. Depois de haver cursado medicina, ele havia optado por uma vida de abnegação. Havia nascido na Suécia, mas no século XIX, exatamente na etapa final, Paris era o núcleo das atividades intelectuais da Europa. E ele tivera a ocasião de vir residir em Paris, exatamente no período de grandes mudanças, porque era o período das análises fisiológicas, o nascimento das doutrinas psiquiátricas com caráter de ciência independente. Era o momento em que Sigmund Freud participava das experiências na Universidade da Salpêtrière, sob o comando do eminente fisiologista Jean-Martin Charcot. Ele tivera a ocasião de participar das experiências de hipnose desse notável cientista francês, graças a quem se pôde descobrir que abaixo da nossa memória atual existe um depósito de informações que recebeu o nome de subconsciente, onde permanecem arquivadas as ideias mais próximas, os acontecimentos mais recentes. Ali mesmo, naquela universidade, Freud, recém-chegado de Viena, iria estudar também a histeria. Era o período em que os fenômenos histéricos estavam interessando a fisiologia e a psiquiatria. A neurologia havia se dedicado à análise das manifestações características da epilepsia. E foi nesse caldo de cultura que esse médico admirável realizou as suas pesquisas a respeito da criatura humana. O seu consultório em Paris era frequentado por personalidades reais. Elas vinham de todo o continente europeu e era grande consultório da moda. Mais tarde, esse notável médico optará por reunir as suas experiências clínicas em duas obras admiráveis. Uma delas chama-se O Livro de Saint-Michel. É uma obra que fez sucesso no século XX, pelo conteúdo admirável, pelas profundas lições de ética, pelas páginas encantadoras da sua poesia. E mais tarde, ele deu continuidade ao livro, uma outra obra, a qual ele denominou O que Saint-Michel não disse. Esse homem comum experimentou as vicissitudes da Primeira Grande Guerra, havia acompanhado as mudanças que se operavam na sociedade. E é claro que, sendo um grande intelectual, um cientista, ele se transformou também em um indivíduo ateísta. Ele afirmava que preferia estar com seu cão, São Bernardo, do que com as criaturas humanas. Mas era uma personalidade singular. Quando jovem, ainda terminando o curso de medicina, ele esteve na cidade italiana de Nápoles, por ocasião de uma terrível epidemia. E foi naquela oportunidade que a sua vida ficaria assinalada por uma grande expectativa, por uma angústia de dor, quando, atendendo a uma criança que fora vítima da doença, ele viu que a criança definhava e que ia morrer. A mãe, napolitana, de temperamento muito especial, pedia a San Gennaro para que salvasse sua filha, mas parece que a providência divina estava surda
e a menina veio a morrer nos seus braços. Então aquela mulher desesperada, olhando para o médico, que não conseguira salvar a sua vida, rogou-lhe uma praga: que San Gennaro te torne cego, para que nunca mais fracasses diante de uma vida em flor que se apaga. E ele guardou aquilo na sua memória como se fosse um verdadeiro látego. E curiosamente, ele viria a morrer cego na ilha de Anacapri, em um dos palácios mais formosos que havia pertencido a Tibério César e que ele, no fim da sua vida, o adquiriu. Mas como se isso não bastasse, esse homem muito especial era também um amante dos animais e um reto cumpridor do seu sacerdócio de medicina. Dizendo-se ateu, ele acreditava ser a reencarnação de Tibério César. E quando adquiriu a vila, o palácio que pertenceu a Tibério, ele mandou que mergulhadores descessem as águas transparentes em torno da casa palaciana para trazer de volta as estátuas de mármore que estavam submersas faziam algumas centenas de anos. É esta personagem que certo dia, acompanhado de um colega também sueco, passeia por um dos cafés de Paris. Estamos na década 1920, 1930. Ele, ao sentar-se ao café, diante da alegria do amigo com quem conversava em sueco, ele viu algumas mulheres barulhentas, vestidas com as características das vendedoras de ilusão. Ele não teve dúvidas. Levantou-se, aproximou-se de uma delas e perguntou: Marie, como vai Flopete? A jovem, pintada exageradamente, abriu os olhos e disse: doutor, deixe Flopete morrer. É tarde demais para a hora. O senhor já fez de tudo, mas ela agora vai morrer, porque está usando absinto e se encontra tuberculosa. Por favor, dê-lhe o direito de morrer em paz. Levantaram-se aquelas 3 borboletas da ilusão e ele ficou de pé, atormentado, quando seu amigo puritano segurou-lhe o braço e disse-lhe: Axel, tratava-se do notável médico Axel Mante. Mas Axel, você se relaciona com essas mulheres? Era uma pergunta de censura, de reproche. Ele sorriu para o jovem, que ainda não havia bebido a taça da experiência da vida, e segurando-lhe o braço disse: vamos caminhando aqui pela margem do rio Sena, que eu gostaria de lhe contar quem são essas mulheres. E foi assim que, caminhando suavemente, ele disse-lhe: não sei se você recorda que no último inverno, Paris nevou de maneira cruel e perversa. Naquele tempo eu trabalhava no hospital público e também eu procurava ajudar crianças órfãs de uma casa de caridade nos arredores da cidade. Em pleno inverno, eu recebi um recado para ir imediatamente à casa das órfãs de Santa Genoveva, porque uma delas estava morrendo. Eu dava assistência àquelas crianças e a abadesa mandou dizer que a menina estava para morrer. Então, no silêncio da noite, eu peguei uma carruagem, um fiacre, e parti na direção da casa, que ficava um pouco distante do centro da cidade. Quando eu saltei e atravessei a distância que medeava entre o portão e a entrada, saí debaixo de um lampião de luminosidade muito débil, uma mulher encapotada que se jogou aos meus pés e disse-me: doutor, deixe-me entrar. Eu olhei-a, ela estava chorando, e eu perguntei: mas entrar como, senhora? Senhorita, eu sou uma dama da noite, e a criança que o senhor vai visitar é minha filha.
Eu desejava pedir ao Senhor que me permita vê-la antes de morrer. É o pedido que eu faço, porque eu não tenho mais nada na minha vida. Toda a minha existência está nas mãos da pequenina Marie, que a divindade me concedeu. Doutor, deixe-me visitar a minha filha. Eu notei que ela era portadora de um sotaque estrangeiro muito especial. E eu lhe respondi: minha filha, a esta hora da noite, como eu poderia adentrar-me numa casa pia, acompanhado de uma jovem mulher? Mas, doutor, eu soube que a minha filha está morrendo, e eu desejo vê-la antes que ela morra. Dê-me essa oportunidade, que é a última da minha vida. Eu não poderia atender, então olhei bem para ela e disse-lhe: eu vou entrar. Se verdade o caso for muito grave, eu irei chamá-la. Como é o seu nome? E ela me disse: Flopette. Flopette era um nome tão especial, bastante francês. Onde você mora, Flopette? Na Rua das Flores, número 24, no terceiro andar, da segunda porta à esquerda. Eu sou vendedora de ilusões. E eu lhe disse: fique tranquila. Se o caso for muito grave, eu próprio, na minha carruagem, irei buscá-la. Ela saiu, eu percebi que soluçava. Adentrei-me preocupado pelo orfanato, e a madre Genoveva esperava-me, levando-me diretamente até aquela sala transformada numa enfermaria hospitalar. Então eu pude ver a pequenina, que estava realmente em um momento terrível. Era difteria, a doença para o qual não havia ainda qualquer possibilidade de cura. Eu olhei a menina que tinha dificuldade de respirar, tentei alcançar-lhe o pulso, e à luz de lampião eu notei a palidez profunda e a debilidade orgânica. Ela estava quase em agonia. Então eu me voltei para a religiosa que dava plantão e disse-lhe: madre, procure repousar. Eu darei o plantão pela senhora na noite de hoje. Esta é uma noite de folga, e eu poderei dedicar-me a acompanhar a pequenina Marie. Se houver alguma coisa, eu a chamarei de imediato. Ela agradeceu, estava muito cansada, colocou o avental branco em um prego na porta, e eu escutei os seus passos desaparecerem no longo corredor. Então, eu fiz uma coisa não recomendável. Eu tive a audácia de pegar aquele avental, sair correndo, peguei a carruagem, dirigi-me para a Rua das Flores, no coração de Saint-Michel. Naquela época era o bairro da prostituição. Cheguei à casa de número 24, era um bordel. Subi as escadarias, e quando empurrei a porta que me havia sido anunciado, ela estava besuntando os cabelos para o comércio carnal. Eu atirei o avental e disse: venha correndo, não há tempo. Ela assustou-se, estava seminua. Então ela vestiu o avental branco, cobriu-se, desceu correndo as escadarias comigo. E quando nós íamos sair, uma daquelas que tomou conta da porta, da entrada e da saída, disse: 40 francos para dormir na rua. As suas colegas gritavam: Flopette, o cavalheiro, Monsieur Flopette. Ela estava muito angustiada. Paguei os 40 francos. Pegamos a carruagem, e enquanto os animais troteavam pela rua deserta que respingava neve, ela encostou a cabeça na janela de cristal e me olhou e disse: nem sempre eu fui uma dama da noite. Mas acontece, doutor, que a nossa vida é tão curiosa. Eu sou estrangeira e muito jovem o amor chegou aos meus ouvidos e cantou uma canção. Eu acreditei que aquilo era o amor, então abandonei a família, fugi com o homem que me seduziu. Ele levou-me para um hotel de luxo e naturalmente eu vivi o encantamento da ilusão daquele período primeiro da nossa união.
Mas logo depois, nós nos transferimos para uma pensão de menos luxo. E 3 meses depois, quando ele estava preparando-me para o comércio da prostituição, sem que eu me desse conta, eu engravidei. E então ele disse, rica de alegria, eu serei mãe. E ele me falou mais, mãe, em nosso comércio não há lugar para a maternidade. À medida que o seu corpo deformar, você é um empréstimo, um empreendimento da vida, Flopete. Mas você me ama? Como? Que ilusão é esta? Eu não amo a você, nem amo a ninguém. Eu sou um proxeneta. Eu sou um arranjador de mulheres para o comércio da carne em Paris. Eu não sinto nada por você. Eu estou preparando para isso. Mas não é possível que você não me ame. De maneira nenhuma. Eu estou acostumado, você é jovem. A vida é muito dura, Flopete. A vida que as mulheres pensam que é muito fácil é bastante difícil. E você tem 2 opções: ou aborta ou perde a minha companhia. Então ele diz, mas abortar, ela é filha do nosso amor. Não é amor, Flopete. Eu já lhe disse que você é um investimento. Eu investi em você. Você pensa que o hotel de luxo é barato? Você pensa que pagar esta pensão é barato? Você terá que trabalhar para me ressarcir de todo o investimento que fiz. Amanhã eu levarei você a uma abortadora. Aqui em Paris não faltam as mulheres que fazem o aborto por alguns francos e depois de uma semana de repouso, tudo volta ao normal. Eu me recusei. Matar a minha filha? De maneira nenhuma. Eu não sabia se ia ter um filho ou uma filha, mas era um ser resultado do meu sentimento de amor. E ele, miserável, expulsou-me da pensão. E eu fui bater de porta em porta, à busca de um emprego. E trabalhei limpando o chão, trabalhei em bares mesquinhos, à medida em que a gestação crescia, e Deus permitiu que eu desse ao parto. E no meu parto nasceu esse anjo, que é a minha adorada Marie, a pequenina Marie, de olhos azuis como o pai, e frágil como eu própria. Então agora com a minha filha nos braços, dormindo muitas vezes à sombra das pontes do rio Sena, eu procurei um emprego. Mas quem é que dá emprego a uma mãe que tem um filho? As pessoas dizem, ponha no orfanato, liberte-se desse entulho. Eu então recorri à igreja. A igreja, mãe, e falando com o sacerdote, ele me disse, bem, eu desejo saber se você teve esse filho através do matrimônio. E eu lhe disse, não. Então, essa criança é filha do pecado. E a igreja é muito severa contra o pecado. Eu disse, mas padre, que culpa tem ela de ser uma mulher equivocada? Afinal, eu só conheci um homem. Eu sou honrada. É honrada, mas você não recebeu o sacramento do matrimônio. Então ela é filha do pecado. Eu fiquei escandalizada, mas não podia tomar conta de minha filha. E ele me disse com o menor sentimento de honra, tem 2 opções: jogar no orfanato, e nós iremos transformá-la numa empregada doméstica, é o máximo que podemos conseguir, ou colocar numa casa pia, pagando uma importância mensal para poder dela fazermos uma cidadã. Mas se colocar numa casa pia, não terá o direito de vê-la nunca mais, porque você é portadora da mancha do pecado. Eu disse, mas padre, como é que eu posso? Como é que eu poderei pagar? E ele me disse com cinismo e com ironia, você é jovem, e é uma jovem bonita, você sabe como é que pode ganhar, você sabe como é que pode pagar. Foi assim então que, de insinuação maldosa daquele homem insensível e frio, eu internei a minha filha numa casa pia,
sem saber para onde ela ia, e comecei a trabalhar, se é que isso é trabalho, no comércio da prostituição. Os meses se passaram, eu tinha que pagar aquela importância mensal por antecipação, ou ela seria transferida para um orfanato de crianças abandonadas. Foi então que, subornando um, subornando outro, eu descobri onde estava minha filhinha. Ela estava na Casa Pia de Santa Genoveva. Eu desejava ardentemente ver a minha filhinha. Já se haviam passado 2 anos, e ao descobrir que ela estava internada naquela Casa Pia, eu comecei a rondar aquela casa de caridade e percebi que todas as quartas-feiras as crianças brincavam no jardim. Então eu tive uma ideia. Nas quartas-feiras à tarde, eu me vestia como se fosse uma dama da sociedade. Aproximava-me das grades e dizia à monja: eu trouxe balas para as crianças, permite-me entregá-las? E ela dizia para as meninas: a boa dama trouxe guloseimas, trouxe balas para vocês. E quando a minha suave Marie chegava, ele pegava nas mãos róseas e me dizia baixinho: minha filha, minha querida filha. E os seus olhos azuis, como um pedaço de céu, lampejavam. E eu lhe beijava as mãozinhas todas as quartas-feiras. Agora eu soube que a minha filha está morrendo. Se ela morrer, doutor, eu não terei mais nenhuma razão para continuar a viver. Eu não terei nenhum motivo para continuar a viver. Havíamos chegado, naquele momento, à casa de Santa Genoveva. Saltamos acelerados, e eu cheguei à pequena enfermaria em que a menina asfixiada gemia. Então eu me aproximei para ver se encontrava o pulso, a febre levava o delírio. A mãe ficou encostada à parede, como se fosse um animal acuado. Então eu vi que a menina teve uma convulsão, abriu os olhos desmesuradamente, eu vi que ela estava morrendo. Então eu disse à mãe: aproveite, beije-a, ela está morrendo. A mãe aproximou-se, ergueu a criancinha pelos braços, mas na hora que a beijava, ela deu um grito, jogou a criança na cama e gritou: não posso, eu não posso beijá-la, eu sou um pântano, eu sou toda podridão, enquanto ela é um ninho imaculado, eu não posso. Deu um grito e saiu a correr na noite. Então nos meus braços a suave Marie veio a falecer. Eu fui buscar a Madre Superiora, tomei as providências. No dia seguinte, cuidamos do enterramento. E eu fiquei com a imagem de Flopete na minha mente. Eu era solteiro. A dor daquela jovem comoveu-me profundamente. O senhor não sabe o que é o comércio da carne. Ficou ali apenas aquela noite, aquela madrugada. No dia seguinte desapareceu. Uma semana depois, eu estava no plantão e novamente aconteceu. Uma jovem havia tentado o suicídio, trancando o quarto, o banheiro e abrindo o bico de gás. Eu corri para atendê-la, era Flopete. E eu me perguntei por quê, que a nossa vida está tão entrelaçada. Mudei tenazmente. Foi um esforço que se prolongou por toda a madrugada. E quando ela abriu os olhos, que me percebeu, ela disse amargamente: por que eu sou tão desgraçada que nem a morte quer nada comigo? Flopete, você tem direito a viver. A vida é um poema de bênçãos de Deus, mas não consegui ser civilizada. E agora, através da sua amiga, eu soube que ela está usando o entorpecente. Está tuberculosa, ninguém pode fazer nada. Naquele momento, havíamos chegado ao meu consultório
Então, meu amigo estava profundamente emocionado. E eu lhe disse: Nostro, são assim essas mulheres. Você falou com tanta ironia, mas Flopete poderia ser filha de algum de nós quando estivermos mais velhos. Poderia ser nossa irmã, poderia ser a filha de um grande amigo. Até logo, até logo. Os dois despediram-se. Faz muitos anos eu estava em Uberaba, na Vila dos Pássaros Pretos, com nosso querido irmão Eurípides Lima, que hoje desencarnou. E nós fomos ao trabalho de assistência aos necessitados que Chico realizava na pequenina casa, naquele bairro muito humilde de Uberaba. Sentamos-nos e no momento da leitura do Evangelho saiu a página A Beneficência. Havia uma multidão, crianças que gritavam, obsidiados, pessoas atormentadas, pessoas elegantes e chiques de todo o Brasil, e a figura cândida e generosa do apóstolo da caridade. Sentado ao seu lado, ele me disse: Divaldo, meu filho, interprete a página, conte-nos uma história muito comovente, que seja muito comovente. Eu lembrei-me de Flopete e narrei com outras palavras a história que acabo de sintetizar. Quando eu terminei, as pessoas estavam emocionadas, tanto quanto emocionado também eu me encontrava. Eu percebi que Chico Xavier havia pegado o Evangelho, colocado sobre o coração, a cabeça encostada na parede, e na condição de discípulo desse homem todo amor, eu enxuguei as lágrimas e voltei para ele como aluno que deseja a aprovação do mestre. Mas ele estava muito pálido, haviam ritos na face e um silêncio profundo no arfar do seu peito que respirava suavemente. Esperei que ele retornasse à realidade. O que aconteceu alguns minutos depois? Ele então me olhou com lágrimas nos olhos e me disse: Divaldo, que história comovente, é tão real. É a história da atualidade de tantas jovens que se iludem com prazer. Mas eu fiquei tão comovido que Emmanuel acercou-se de mim e perguntou-me: Chico, a história não termina aí. O médico que escreveu nunca soube o que aconteceu depois. Você gostaria de saber o que aconteceu a Flopete e ao Dr. Nostro? E eu lhe disse que sim. Ele me aplicou passes, me desdobrou e me levou a Paris, na década de 1920 e 1930. Então eu pude ver um jovem louro, alto como viking. Era o Dr. Nostro, neste notável mundo espiritual em que tudo está plasmado pelo pensamento. Eu vi que o Dr. Nostro se havia despedido do querido amigo e saiu cabisbaixo, com a história de Flopete impressa na sua mente e no seu coração. Então ele voltou ao bairro, ele retornou a Saint-Michel e começou a perguntar se alguém conhecia Flopete. Ele foi à Rua das Flores, mas não encontrou Flopete. Ele procurou entre as mulheres mais degradadas notícias sobre Flopete. Ela não era conhecida no bairro. Recomendaram outras ruas mais miseráveis, porque o poço da degradação humana não tem fundo. Quanto mais a pessoa cai, mais desce. É como a escada da desonra, não tem último degrau. Sempre a pessoa desce um passo mais abaixo. Até que no terceiro dia, o Dr. Nostro, que estava comovido com a história de Flopete, descobriu que ela estava em um bordel de última categoria, nos arredores de uma das portas de entrada da cidade de Paris. Então ele foi lá. Era um quarto miserável, era um lugar exíguo, asfixiante.
E ele conseguiu saber que Flopete estava num daqueles véus, morrendo, vitimada pela tuberculose e pelas drogas que usavam em larga quantidade. Ele subiu correndo a escadaria e quando se adentrou no quarto, sob uma enxerga, estava aquele corpo depauperado, aqueles olhos sem qualquer vício, a pele parecendo ser furada pelos zigomas, arquejante, com crises de hemoptise, vomitando sangue de quando em quando. Ele ajoelhou-se ao lado do leito, segurou as mãos já cadaverizadas e em sueco ele começou a dizer algumas palavras. Então Flopete estremeceu, moveu a cabeça e respondeu: quem é você? E ele disse: não se lembra de mim, sou seu irmão Flopete, sou Nóstalo. Ela entrou em convulsão de pranto. Oh Flopete, por que você nos abandonou? Você feriu tão profundamente o coração de nossa mãe, que morreu de desgosto. Você tinha somente 15 anos em Estocolmo, quando o miserável sedutor arrancou-a da intimidade doméstica. Desde aquele dia eu passei a odiar as mulheres que vão atrás das fantasias. Eis o que aconteceu a você. Então hoje eu soube da sua história, bem, não exatamente hoje, há 3 dias, e procurei-a por toda Paris na degradação. Perdoe-me. Então ele reencontrava a irmã, que havia fugido de casa pela sedução de um francês degradado e sem qualquer sentimento. E ali estava ela na enxerga da miséria, nos estertores da agonia. Ele acariciou-a, providenciou mudar de lugar, mas era tarde demasiado. Naquela mesma noite, entre as golfadas de sangue, os tremores terríveis da droga, Flopete lhe pediu perdão e ele entardecidamente deteve-a nos braços até a hora que ela morreu. Providenciou o enterro nos arredores de Paris, na Grande Vallée, e plantou algumas flores silvestres muito típicas do seu país natal. E ele nunca disse ao querido amigo que Flopete era sua irmã. Então, Divaldo, quando você narrar essa história, lembre-se de colocar este final que o mundo espiritual nos dá para demonstrar como são as leis divinas, as leis de causa e as leis de efeito, as leis de encontro, as leis de reencontro e as leis de desencontro. E eu prometi a Chico Xavier que sempre que tivesse a oportunidade de falar a respeito de Flopete, a respeito daquele homem notável, que apesar de saber que ela estava no próximo do mais vil, conseguiu amá-la e tentou salvá-la, daquele homem que ao contar a história ao Dr. Nóstalo, longe estava de saber que o seu colega e amigo detestava as mulheres porque, afinal de contas, Flopete era a irmã que se evadira de casa. E nesse momento em que eu comecei a narrar a história de Flopete, neste momento aqui, evocando a figura do nosso querido irmão Eurípides Lima, que também lá estava em Uberaba, como disse, que nos fotografou juntos, desejo prestar a minha homenagem a esse trabalhador do Evangelho de Jesus, que hoje retornou à pátria, trabalhador devotado, espírita de escola, que nessa cidade de Anápolis, há mais de 40 anos, se dedicava ao serviço do bem. A esta querida Anápolis, que eu visitei pela primeira vez em 1956, quando ela era célebre, quando ela hospedava aqui astros de Hollywood, quando aqui esteve Mary Martin e seu filho Hackman, quando aqui estiveram artistas de renome internacional, no Planalto Goiano,
eu comecei também a minha trajetória no encontro de juventudes nesta cidade que me impressionou profundamente desde aqueles recuados anos. Retornei a Nápoles todos os anos para cantar o Evangelho de Jesus. E hoje, numa data muito especial, em que o querido amigo retorna à pátria nos braços da sua genitora querida, e eu notável espírito dedicado à obra do bem, que administra a cidade espiritual sobre Anápolis. A história de Flopete é a história da ilusão do carnaval. Vivemos nesta terça-feira chamada Terça-feira Gorda, o momento clímax do deboche, da sensualidade, da entrega total do corpo, porque a palavra carnaval é derivada de uma frase latina, cuja tradução ao português diz: carne nada vale, carnaval. É uma herança macabra das chamadas saturnais, das festas dos escravos que tomavam conta de Roma entre os dias 22 e 25 de dezembro, razão pela qual os cristãos primitivos, desejando acabar essa mácula que vinha das velhas tradições do politeísmo, transferiram a data de nascimento de Jesus, que deve ter sido entre os dias 6 e 8 de abril, para 25 de dezembro. Essa transposição foi para que aquela festa de deboche, em que a pessoa era entregue ao deus Saturno, ao deus Baco, os escravos tinham liberdade durante aqueles 5 dias, por se tratar dos dias mais curtos do inverno europeu. Então as celebrações que eram do deboche cederam lugar às celebrações evocativas do nascimento do homem de Nazaré. Então a humanidade perdeu aquele deboche tradicional da entrega da sensualidade, da perda da dignidade humana. E é como nós somos atavicamente perturbados pela sensualidade, pelo sexo e pelo despautério. Mais tarde, aquelas bacanais, aquelas saturnais, iriam renascer nos célebres carnavais de Máscara de Veneza. Estive em Veneza há apenas 12 dias e a cidade se preparava em pleno inverno para as grandes bacanais dos bailes de máscaras nos hotéis, para o deboche, para o luxo, para o prazer da sensualidade. Então aquelas manifestações do Carnaval de Veneza foram para a Côte d'Azur, Mônaco, as cidades francesas, e ali se transformaram num carnaval de grandes prazeres. Mais tarde, quando a escravidão negra chegou ao Brasil, os nossos irmãos da África trouxeram instrumentos surdos. Os portugueses haviam trazido o entrudo, que era uma forma de homenagens e de festas algo anti-higiênica, em que se atiravam dejetos das pessoas que passavam nas ruas, que mascaradas se entregavam à insensatez. Mas agora, com os instrumentos de percussão, com o carnaval que chegava da costa azul da França, surgiu o carnaval do Brasil. A princípio, com os grandes desfiles de carros alegóricos, com as fantasias da ingenuidade, com a rainha e as princesas de carnaval, com o rei Momo, das velhas tradições mitológicas da Grécia e de Roma, até que a loucura foi tomando conta das criaturas. E chegamos ao momento em que o deboche arrasta milhões de pessoas em nosso país. Mas não apenas em nosso país, também na Colômbia, particularmente em Barranquilla, também em Portugal, também pela América Latina, e também pelos brasileiros que na Inglaterra, em Londres ou em Nova York
celebram o carnaval nos moldes do Brasil e que vemos, sem nenhuma censura de nossa parte, a grande bacanal, o deboche, a perda do sentido da vida, a entrega, o momento clímax, não mais da sensualidade, nem do sexo, mas o momento clímax do erotismo. As autoridades que deveriam gastar na educação, gastam no carnaval. E eu estive ouvindo pela televisão o número de camisinhas que foram distribuídas gratuitamente para se brincar no carnaval. Eu mesmo, chegando de viagem há uma semana, quando salto em Salvador, vi uma moça encantadora, vestida de baiana e entrega-me uma camisinha. E eu lhe perguntei, o que é isso? E ela disse, uma camisinha. E eu lhe perguntei, para quê? Para brincar no carnaval. Eu digo, que tem a ver carnaval com camisinha? Mas é um presente da prefeitura. Eu digo, mas a prefeitura deveria dar livros e não camisinha. O carnaval deve ser uma festa em que o indivíduo joga para fora os seus recalques, em que ele faz uma catarse. É também um lugar festivo, de alegria, de trocas, de folia. Não é a abertura de um prostíbulo imenso em que as cidades ficam infectadas. Qual é a função disso, minha filha? Ela ficou toda embaraçada. E eu disse, vamos ver até onde ela vai, porque eu irei fundo. Ela disse, mas é para a pessoa usar. Eu disse, mas usar para quê? Para evitar a AIDS. E que tem a ver a AIDS no carnaval. O senhor sabe? Eu digo, não sei. Eu estou chegando agora de viagem. É que no carnaval a pessoa extrapola. E então deve ter cuidado para evitar a AIDS. Eu digo, bem, e as outras doenças sexualmente transmissíveis? Então o governo se preocupa com a AIDS. Existem 42 milhões de infectados de AIDS que vão morrer da doença porque ainda é incurável. Você pode preservar a vida através do coquetel, mas não existem vacinas de terapias curativas. Mas a sífilis que toma conta da terra e que é transmitida também sexualmente, vai a mais de 100 milhões de infectados. A tuberculose, que também é transmitida pelo contágio direto, nos beijos do carnaval, na loucura que toma conta das pessoas. O que é que as autoridades estão tomando como providência? Ela ficou embaraçada e disse, eu sei, minha filha, que você está ganhando um salário mínimo para distribuir camisinhas, mas é de lamentar que ao invés de educar, se estimule o deboche. E então, antes de vir a Goiânia para o nosso congresso, estive ouvindo e vendo na televisão que o caso do Amanhecer no Recife, de sábado para domingo, atraiu 2 milhões de pessoas. 2 milhões. O Recife tem uma população de 3 milhões de habitantes. Então aquela festa atraía 2 milhões. Só não foi para a festa quem era aleijado, criança ou idoso, porque o mais todo foi. Salvador, a grande forte do trio elétrico, que começa na Praça da Sé e vai até Ondina, quase 10 quilômetros, 2 milhões de pessoas arrastadas pelo trio elétrico. E as pessoas têm dinheiro para comprar um abadá. É uma camiseta para poder brincar em um trio elétrico. E a cidade fica empestada. Todo dia pela manhã é necessário lavar toda a cidade de detergente. Porque 2 milhões de pessoas embriagadas na sensualidade, entregues aos fenômenos fisiológicos do organismo, utilizando drogas, a cerveja em quantidade, o crack, a cocaína, nos gabinetes de luxo e nas salas reservadas para personalidades VIP, como a própria imprensa noticia. Eu então me lembrei de Gibran, Khalil Gibran, e chorei de tristeza, porque numa cultura em que seja necessário a pessoa esfoguear-se na entrega total, a consumpção em nome do prazer, nós somos dominados pelas lágrimas.
mas nem tudo está perdido. Como Allan Kardec escreveu com muita propriedade em O Livro dos Espíritos, no 3º capítulo da 3ª parte, a respeito da lei da destruição, a divindade vela. A terra é uma barca que está correndo em volta do sol, conduzida por Jesus, o grande nauta. E ele observa naturalmente o nosso deboche, a nossa decadência, e cheio de misericórdia, apiada-se de nós, permitindo que usemos o nosso livre-arbítrio conforme nos apraz, e venhamos acolher mais tarde as enfermidades perturbadoras, os distúrbios emocionais. Um grande número, dentro de alguns meses, de jovens estará derrapando no aborto delituoso, mesmo com o uso da camisinha, mesmo com o uso dos anovulatórios, mesmo com as providências denominadas legais, sempre alguém escapa. E então, para poder libertar-se da responsabilidade do sexo e vigilante, vai apelar para o aborto. Mas também veremos aumentar a depressão que devora 250 milhões de pessoas na Terra, efeito da culpa. Então nós veremos a sociedade estorcegar, e não seja de surpreender-nos os tsunamis, os maremotos, as erupções vulcânicas, os terremotos, as tragédias do cotidiano, a violência urbana, a estatística do carnaval. É chocante a agressividade. Entre os de sair de Salvador, estava lendo o boletim policial, as agressões, os esfaqueamentos, o roubo, o furto, as vidas que foram destruídas na alucinação do carnaval. Será que a criatura humana foi construída em 2 bilhões de anos para a volúpia da desesperação, ou a vida tem um sentido psicológico, um significado? Será que nós já nos perguntamos: para que eu estou na Terra? Qual é a razão pela qual eu me encontro no mundo neste momento? E uma doce voz que vem repercutindo de eco em eco através da história denunciará aos nossos ouvidos para amar. Eis que eu vos mando como ovelhas brendas ao meio de lobos rapazes, e de pregai a boa nova a todas as gentes. E eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e não experimentardes nada, para expulsardes os espíritos imundos, e eles vos obedecerem, para restituir a luz aos olhos apagados e a voz às gargantas hirtas. A doce voz de Jesus veio há 2000 anos conclamando-nos para as tarefas gloriosas do bem, e nós temos recalcitrado. Nesses 19 séculos que passaram, quando ficou entorpecida a sua mensagem e a humanidade entrou no materialismo mecanicista da ciência, que passou a declarar que a alma é uma sudorese cerebral. Disse o grande químico alemão que ela era nada mais do que o que representava os rins que nos oferece a urina. Assim o cérebro nos oferece a alma, e quando os rins param, também a urina deixa de ser filtrada. Quando o cérebro para, a alma deixa de existir. Então esses 3 cientistas alemães que decretaram a morte da alma com Nietzsche, ao apresentar o seu Assim Falava Zaratustra: eis que eu quero anunciar que Deus morreu, dizia o louco na obra terrível desse escritor alemão pessimista, e fazendo uma reflexão: agora que Deus morreu, quem cuidará das aves dos céus, dos peixes do mar? As catedrais
As catedrais nada mais são do que o mausoléu de Deus. E uma grande tristeza tomou conta da multidão. Nessa hora em que é o materialismo filosófico e é o materialismo dialético com o materialismo histórico tomaram conta da sociedade, apareceu o espiritismo. O silêncio das sepulturas foi arrebentado. E os espíritos vieram dizer que a vida na terra é um pequeno sonal na grande melodia da vida que é indestrutível. Ninguém morre. O corpo é uma indumentária transitória de que nos utilizamos para a evolução. Da mesma forma que para descermos a intimidade das águas necessitamos de equipamentos próprios para nos dar o oxigênio. Então estamos na Terra com a finalidade de progredir. A nossa missão na Terra é amar, nem sequer é ser amado, mas é descobrir o sentimento profundo do amor que dignifica as criaturas humanas. Nesse 29º Congresso Espírita de Goiás, da nossa federação, há uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? A interrogação de Saulo, quando Jesus apareceu na estrada de Damasco, em pleno deserto, às portas da cidade. Então vale a pena que cada um de nós se pergunte que vimos carregando de outras reencarnações. E depois de nos amarmos, passarmos a amar o nosso próximo, reconhecermos quanto é difícil nos libertarmos de qualquer vício, a mentira, o ciúme, a calúnia e todos esses manifestações da sombra junguiana que persegue o self que somos. Então nascerá uma certa tolerância, porque se eu, para me tornar melhor, tenho tanta dificuldade, por que eu posso esperar que o meu próximo se transforme para o melhor de um momento para o outro, e eu passo também a amá-lo, a respeitá-lo, a ter por ele uma consideração, a ter por ele um pouco de compaixão. Como diz os Espíritos, se tu não podes amar ao inimigo, pelo menos tem compaixão dele. Lembra-te que é teu irmão doente, envolve-o em ondas de ternura e faça que ele se melhore, não importando se ele te quer ou não te quer bem. E depois que conseguimos esse amor ao nosso próximo, é natural que amaremos a vida, amaremos Deus, que se manifesta no ar que respiramos, na água que sorvemos, na oportunidade que temos, na nossa vida em casa, sendo melhores pais, melhores filhos, melhores doentes, cônjuges, parceiros, melhores amigos, e encontraremos o tesouro da felicidade que não está fora, está dentro de nós. Dois grandes cientistas, Viktor Frankl, o pai de uma ciência chamada logoterapia, e o outro, Carl Gustav Jung, estabeleceram que a meta da vida humana não é a felicidade. Todos nós andamos correndo atrás da felicidade, e quanto mais corremos, mais ela corre, e nós não alcançamos, porque a felicidade é um mito. O que é a felicidade? Para uns a felicidade é ter o poder para comprar, o prazer é a felicidade hedonista. Então essa felicidade hedonista apresenta-se em 3 funções fisiológicas: comer, dormir e fazer sexo. Então, se nós tivermos muito dinheiro e comermos bem, não ficamos felizes, teremos indigestão. Se nós pudermos dormir bastante, não ficaremos felizes, ficaremos amolentados. E se praticarmos o sexo em exagero, ficaremos debilitados. Então isso não é felicidade. A felicidade seria então que não ter nada, disse um outro filósofo, Diógenes, não ter nada, porque quem tem medo de perder a posse, e quem não tem nada não pode ficar pior do que já está. Mas será que não ter nada preenche a pessoa? Há tanta gente que é escrava do que não tem. Eu tenho muitos amigos que me dizem, e amigas principalmente,
Eu só serei feliz quando me casar. Isso era antigamente. Agora eu só serei feliz quando me divorciar, porque está na moda. Nós temos que acompanhar. E a pessoa divorcia-se, e casa, recasa, une, junta, separa. Mas é dentro que está a felicidade. A felicidade de hoje talvez seja a tragédia de amanhã. Quantos de nós temos aquele momento que é o ápice e depois a amargura, o arrependimento? Quanta gente desses dias, a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, o dia do arrependimento, que o judeu se cobriu de cinzas para depurar-se dos pecados. Quanta gente estará lamentando os amores de mentira, os amores de flopete, os prazeres que já passaram, e nova necessidade de prazer. Então vem a corrupção dos costumes. Quanta gente que é escrava. Eu só serei feliz no dia que ganhar na loteria e se torna desventurado. Então são os escravos do que não tem. Dizia os dois eminentes psiquiatras: o objetivo essencial da vida é um objetivo psicológico. É termos uma meta, termos uma profissão honorável, buscarmos uma carreira artística, cultivarmos o medo, trabalharmos pelo bem do próximo, vermos alguém crescer da mesma maneira que plantamos uma árvore e vemos-la enflorescer-se, enfrutecer-se e naturalmente mais tarde dar as sementes que se vão reproduzir. Esta é uma hora muito grave, é uma hora de reflexões. Todos estamos chamados à meditação, porque é o momento da transição planetária, em que a dor vai fugir da Terra, virá em breve um mundo de regeneração, e a dor será em breve motivo de museu. Quando nós no futuro olharmos para trás, ficaremos com vergonha deste período de barbárie, de homicídio, de suicídio, de eutanásia, de aborto delituoso, de pena de morte, de gravames morais. Envergonhar-nos-emos do processo da evolução, mas é necessário que desde agora façamos a nossa parte, plantemos uma árvore, e já que vamos plantar a árvore, que ela seja frutífera, que perdoemos alguém que nos magoou, que demos oportunidade a outrem, que sorriemos para aquele que é o adversário, que demos um aperto de mão e que perguntemos: Senhor, que queres que eu faça? E ao ouvir a mensagem do amor, possamos dizer: meu Deus, eu nesta vida só tenho que agradecer. A maioria daqueles que te procuram é para pedir, é para reclamar. Eu não. Eu quero dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de sombras e flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu encontro os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, e por eles eu oro, e a ti eu faço minha imprecação, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do sofredor. Mas diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei
que depois desta prova, na vida nova, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, pela voz que teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltaram a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que amam, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo a terra, amputados, aleijados, marcados, impossibilitados. Enquanto eu posso caminhar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma favela, um gramado de dois ou um bangalô, um duplex, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, pelo contrário direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a gentileza de aguardar mais 2 minutos, por favor. À entrada, os senhores viram ali uma banca com livros, DVDs e CDs. Conforme eu disse no início, a manutenção da Mansão do Caminho tem nessas obras, além da cultura doutrinária que transmite a todos nós, as obras de Divaldo Franco, pelos espíritos Joana de Ângeles, Manuel Filomeno e 200 e tantos autores, se reverte em benefício da Mansão do Caminho. Nós estamos lançando uma obra extraordinária aqui, que é o amanhecer de uma nova era, dando continuidade ao livro Transição Planetária. E aqueles que quiserem também se aprofundar mais no conhecimento da obra de Divaldo Franco, estamos lançando aqui o livro O Fenômeno Divaldo Franco. E aqui nós temos no final do livro o poema da gratidão, com que Divaldo encerra as palestras, e como aqui, valendo como uma prece final, o poema da gratidão está inserido aqui. E também um outro poema que ele costuma usar nos finais da palestra, quando ele diz: eu gostaria de ser... É um poema muito interessante que louva a Deus, a natureza e a vida. Mas aqueles que têm dificuldade de ler,
nós estamos lançando também o audiobook, é o livro falado. Vocês vão encontrar aí esse livro, Liberta-te do Mal, tanto em livro, da mesma forma que vão encontrar em audiobook, para ouvir apenas. Nós retornamos a palavra aqui à nossa irmã Rose para as considerações finais e o encerramento da palestra. O nosso Nivaldo ainda vai permanecer mais alguns minutos aqui para aquelas pessoas que não conseguiram o autógrafo. Ele vai estar ali na frente, sentado, onde já se encontra. Em nome do Conselho Espírita Regional e de toda a comunidade anapolina, agradecemos ao nosso querido Divaldo e à sua equipe. E de público vamos fazer o convite para que ele retorne na terça-feira de Carnaval de 2014. Em Goiânia, ele disse que estará no Congresso encarnado ou desencarnado. Nós rogamos a Deus que esteja encarnado. Agradecemos mais uma vez ao Roberto Moreira, que fez a harmonização do nosso evento. Para organizar um evento deste tamanho, é preciso de ajuda de muitas pessoas e fica difícil nominá-las. Então agradecemos às equipes que cuidaram da organização do salão, que prepararam o lanche para a equipe do Divaldo, a todas as casas espíritas e a presença de todos vocês. Agradecemos mais uma vez a Prefeitura, na pessoa do senhor Círio Miguel e do vereador Jackson Charles, e dizendo que no final, na saída, vocês vão encontrar algumas pessoas com jaleco vermelho, que estão fazendo uma pesquisa a pedido da Prefeitura de Anápolis, para entender esse movimento que acontece em nossa cidade no período do Carnaval. Nós temos a felicidade de contar nesse período sempre com eventos religiosos. Então a Prefeitura, para dar todo o suporte, a partir do próximo ano, ela está aplicando essa pesquisa. É um formulário de entrevista para turistas e um formulário de entrevista para residentes. Nós pedimos a alguns de vocês que, por favor, demorem mais uns minutos e respondam esse questionário. E rogamos a Deus que envolva todos nós na sua luz, no seu amor, para que possamos retornar aos nossos lares com muita paz. Lembrando que o Divaldo permanecerá no salão, autografando os livros. Boa noite a todos e muito obrigada.